Dar início à nossa reunião, sejam bem-vindos mais uma vez ao Salão Nobre da Câmara Municipal de Palmela. Cumprimento todos os presentes na sala, particularmente os senhores munícipes, neste caso o senhor munícipe, as senhoras e os senhores jornalistas, os nossos técnicos e também os munícipes que nos acompanham em casa. Vamos dar início à nossa reunião. Temos hoje 7 propostas. Antes de entrarmos no período, na ordem de trabalhos, gostaria de colocar aos senhores vereadores a possibilidade de partilharmos algumas questões aqui no período antes da ordem do dia. Pela minha parte, enfim, não tenho grandes informações a dar, deixava aqui apenas um alerta sobre um assunto que nos preocupa, aliás, na senda de outros que vêm sendo anunciados nos últimos tempos. Neste momento refiro-me em concreto àquilo que já conhecemos, enfim, à análise que já conseguimos fazer em consequência da divulgação do Orçamento de Estado e das regras do Orçamento de Estado para as autarquias locais, naquilo que às autarquias locais diz respeito, não é? No essencial estamos preocupados, como já tínhamos dito, por um lado, com a questão do financiamento das autarquias, portanto, em concreto, esta continuação da quebra das nossas receitas, portanto, no caso de Palmela, a quebra é de 5% para o orçamento do próximo ano e, portanto, digamos que esse valor, vindo na senda das reduções dos anos anteriores, é um valor que nos preocupa. Depois, as próprias regras que são identificadas e que nós estamos a apurar com mais atenção, mas apontam para uma situação cada vez mais difícil das autarquias, na medida em que saem orientações novas em relação à capacidade de endividamento, relativamente à capacidade de contratação, aliás, a capacidade de contratação que já estava limitada, como se sabe, não é? Desde logo pelo facto de não se poder aumentar a despesa, mas também com o facto de termos que pedir autorização para as situações muito específicas que possam ser devidamente fundamentadas, termos de ter autorização, neste caso, do Sr. Ministro das Finanças. Portanto, parece uma situação muito complicada e que vem, à semelhança do que vínhamos dizendo para outros casos, vem e continua a colocar a tónica de que a autonomia do poder local é que falamos hoje, não é? Pronto, e uma série de outras consequências de ordem mais financeira que nós ainda estamos a avaliar e que não podemos neste momento, digamos que assumir com todo o rigor, mas a nossa tónica geral é de grande preocupação, mais uma vez, pela forma como vamos ser conduzidos para efeitos de orçamento e plano de atividades durante o ano 2012. Aliás, 2012 e seguintes, não é? Portanto, o próprio Orçamento de Estado já define isso. Já não estamos só a falar de 2012, estamos a falar de 2012 e 2013. Pronto, mas provavelmente reservaremos esta questão para próximo momento, até porque não falta muito tempo para termos que apresentar, não é, publicamente e discutir entre nós a proposta de orçamento e, portanto, com certeza que vamos falar disto com mais detalhe nessa altura. Senhores vereadores, sobre outras questões, o Sr. Vereador Adilo tem informações que queria partilhar e depois falaremos. Sr. Vereador Adilo Costa, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Era uma pequena informação sobre a candidatura da Arrábida a Património Mundial. No passado dia 17 deste mês, realizou-se no Cineteatro São João o Fórum Candidatura da Arrábida a Património Mundial. Na presença de um vasto conjunto de instituições e de entidades que compõem o Fórum, que vão desde universidades, associações de produtores de vinho, de queijo, agentes culturais, entidades oficiais e associações culturais, entre outras, foram entregues os prémios e menções honrosas da iniciativa Concursos Arrábida Foto e Arrábida Curtas e Documentos, no qual participaram 121 fotógrafos que apresentaram cerca de 1.600 fotografias e tendo sido recebidas 11 curta-metragens. Nesse fórum, nesse encontro,
Também se fez a apresentação do processo de candidatura, fez o balanço do trabalho desenvolvido até ao momento, bem como das próximas metas a alcançar, e contou com uma apresentação sobre a fauna e flora da Rábida pela professora Otília Correia, do Centro de Biologia Ambiental. No período de debate que se seguiu, foram colocadas diversas questões que são relevantes para a candidatura. Podemos destacar a importância do pastoreio na Rábida, as restrições impostas pelo POPNA a este tipo de atividade, portanto, a relação entre o pastoreio e essas restrições, a importância da paisagem vitivinícola, sobre o conjunto de temas abordados, foram registados os contributos, informados os membros da Comissão de Acompanhamento e do Fórum sobre a forma como alguns dos problemas estão a ser tratados no plano da candidatura. Recordo aqui, por exemplo, a relação entre a fábrica do Otão e a própria candidatura, a questão das pedreiras, que, enfim, cada vez que há um fórum ou que aparece um elemento novo no fórum, essa questão é recorrente e que nós temos um plano de trabalho em relação a isso, sendo, portanto, dadas algumas explicações sobre as competências de cada entidade e as medidas já postas em prática, designadamente por parte dos municípios. Quero também destacar que no próximo dia 28, pelas 17 horas, a Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela, vai ser o palco da cerimónia de instalação da Comissão de Honra da Rábida a Património Mundial. A Comissão de Honra será mais um passo na afirmação da Rábida a Património Mundial. Como todos defendemos, a Rábida é um sítio de valor excepcional e único, sítio, sob o ponto de vista da própria Unesco, da forma como considera, de valor excepcional e único, com uma beleza inconfundível, onde a natureza e a cultura se entrelaçam, onde simultaneamente é um lugar de contrastes entre o mar e a terra, o céu e a serra, as obras conjugadas do homem e da natureza, e aqui é um aspecto muito importante, porque não dissociamos da candidatura a ligação que o homem tem à natureza, porque o homem e a natureza convivem na Rábida, portanto, há milhares de anos. E isto tudo para dizer o quê? Que reuniu toda esta temática, que reuniu o consenso de personalidades das mais diversas áreas, que vão da política ao desporto, da música ao ambiente, da medicina ao teatro, da gastronomia e dos vinhos à literatura, do associativismo ao setor empresarial, das artes plásticas à religião. Portanto, a cerimónia da instalação da Comissão contará com um momento poético e musical, concebido pelo Grupo Teatro Ubando, propositadamente para este evento. Será um momento que aliará a música de Jorge Salgueiro aos textos de autores como Alexandre Herculano, Fialho de Almeida, José Saramago, Raul Brandão e Sebastião da Gama, como não podia deixar de ser, a interpretação de Guilherme de Noronha, Paula Só, Raul Atalaia, Sara Castro, a harpista Ana Isabel Dias, a percussão de Pedro Araújo e Marco Fernandes, as vozes do coro infantil de Setúbal, dirigido pelo maestro Nuno Batalha. A não perder. Lá estaremos. Muito bem, Sr. Vereador. Senhores vereadoras, outras informações? Se calhar guardamos depois a moção para... Guardamos a moção... Não sei, Srs. Vereadores. Sim, sobre outras questões? Outras questões. Ok. Bom, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, caríssimos jornalistas e jornalistas, público e técnicos da Câmara Municipal, uma boa tarde a todos. Duas notas somente. Primeira, uma nota de apreço pelo facto de 15 dias envolvidos sobre a nossa última reunião e a estação de Palmela estar há cerca de 3 ou 4 dias já iluminada. Não sei se foi fruto da reunião, se não foi fruto da reunião, mas o que é facto é que depois de uma letargia existencial, utilizando alguns termos de Sebastião da Gama, de alguma letargia existencial na estação de Palmela, neste momento temos o parque de estacionamento devidamente iluminado, com algumas clareiras ainda,
mas que penso que não, enfim, que não tiram o essencial, que é haver a questão da segurança devidamente equacionada. E, portanto, congratulo-me com esse aspecto. Paralelamente com esse aspecto, e vamos hoje aprovar uma das atas em que este assunto foi tratado, foi um assunto trazido a uma sessão de Câmara, a primeira sessão de Câmara de junho, de 8 de junho, que tinha a ver com a passagem de domínio público para domínio privado, de um caminho, nos olhos d'água, para dar serventia, etc, etc. Disse na altura, havia um ofício dos proprietários dos terrenos e disse o Sr. Vereador Álvaro Amar, na altura, 8 de junho, que já tinha dado despacho há cerca de 1 ou 2 semanas, que, enfim, não era uma questão muito simples, que tinha que estar cadastrado no IGP, mas que dentro de 1 ou 2 semanas se haveria uma resolução sobre isto tudo. O que é facto é que se passaram 4 meses e os municípios voltaram, passo o termo, à carga, no sentido de perceber o que é que se passa, efetivamente, quais são as dificuldades e o que é que entrava este processo, que o senhor disse a 8 de junho que demoraria, enfim, 1 ou 2 semanas a despachar e que, entretanto, se passaram todo este tempo. Segunda nota. Trouxe aqui à sessão de Câmara de 20 de abril a questão da inspeção que tinha sido feita à autarquia pela Inspeção-Geral da Administração Local e onde solicitei, na altura, que se fosse possível, fosse entregue aos vereadores do Partido Socialista, já que tinham aquilo que era o relatório da IGAL, que nos foi entregue pela Sra. Presidente de Câmara em outubro de 2010, e, portanto, tínhamos uma versão única das questões, e, na altura, pedi, se fosse possível, que pudéssemos ter acesso ao contraditório por parte da Câmara. Portanto, passou abril, passou estes meses todos, fomos de férias, mas nós não temos isso ainda. E, portanto, reitero esse pedido. E esse pedido vem com mais alguma premência neste momento, porque, aparentemente, a IGAL foi extinta. E, portanto, sendo extinta a Inspeção-Geral da Administração Local, que era quem fazia estas inspeções às diferentes autarquias do país, eu gostava de tentar perceber, enfim, e a extinção eu não me vou pronunciar sobre se é bom ou se é mau, eu entendo que quem faz as inspeções tem uma missão e dentro daquilo que é a missão, e se não, enfim, alicerçar a sua ação acima daquilo que é a missão que o serviço de que depende lhe deu, estará a fazer bem. Ouviu-se muitas críticas em relação à questão da própria inspeção da IGAL aqui na Câmara. Não me dá a ideia que tenha sido a Câmara de Palmela ou outras da mesma cor partidária que tenham feito extinguir rapidamente a Inspeção-Geral da Administração Local. Não tenho essa ideia claramente, nem me parece que tenham peso suficiente para o fazer, mas outras câmaras possivelmente o terão feito. E, portanto, de acordo até com a carta que o Sr. ex-inspetor-geral, presidente da IGAL, fez sair publicamente, parece que houve uma série de pressões, efetivamente, para a sua extinção. E aquilo que eu queria saber, aqui muito claramente, era, primeiro, face à extinção da IGAL, o que é que a Câmara sabe em relação ao processo corrente de que foi alvo? A IGAL é substituída por alguma outra inspeção geral neste momento, ligada a um outro ministério ou a um outro organismo? Ou não? Eu não consegui descobrir nada disto na net, portanto, por isso estou a fazer as perguntas todas aqui. Será que ou é extinta positivamente? A ser extinta, será que o relatório que a IGAL proferiu em outubro de 2010 deixa de ser confidencial e passa a ser público? E, portanto, eu e o Sr. Vereador Fonseca Ferreira podemos falar publicamente desse inquérito ou dos factos que são tratados desse inquérito? E, portanto, são estas dúvidas que me assolam, diria assim, neste momento, para tentarmos perceber em que é que nos balizamos e em que é que nos enquadramos em tudo isto. Dá-me a ideia que esta questão da IGAL é importante. Dá-me a ideia que este processo da IGAL é importante, que nós mantivemos o nosso decoro.
público, sempre, mas que gostávamos de ter esta ideia clara sobre o que é que podemos fazer a seguir ou o que é que vamos fazer a seguir, porque houve informação à Câmara sobre os procedimentos incorretos, ponham entre aspas se quiserem, ou ponham com um ponto de interrogação e um ponto de exclamação à frente, os comportamentos incorretos que a Câmara tinha. Houve um contraditório que eu gostava, volto a dizer, de ter. E depois, e agora não há mais nada? É porque eu ando cansado de ir à página da IGAL procurar pelo relatório final e nunca mais o encontrei, até que percebi que tinha sido extinta. Portanto, foi extinta, foi... Não, enfim... está, agora... As funções... Não, as funções passarão à Inspeção-Geral de Finanças, provavelmente. É no dia 26, desculpe, Diga. em princípio é no próximo dia 26 que o Governo vai aprovar as leis orgânicas novas dos Ministérios. Pronto, mas o que é que se sabe mais? Pronto, era só isto, essencialmente. Okay. Muito obrigado. Sim, senhor. Então, sobre este assunto, já agora, até para não... Primeiro só, e fazia questão de intervir já e não... Na ronda geral de questões, porque acho que há um aspecto importante. O Sr. Vereador disse, referiu-se às coisas que a Câmara terá feito mal. Não foi assim que disse, não é? No entender da IGAL. Pronto, é preciso sublinhar esse aspecto, não é? No entender da IGAL, havia alguns procedimentos que a Câmara desenvolvia e que não estariam de acordo com os princípios que a IGAL defendia, não é? Pronto, portanto, isto é só para dizer que a Câmara fez aquilo que... Pronto, portanto, vamos lá tentar até historiar um bocadinho, recordar um bocadinho a questão para que fique clara para toda a gente. Portanto, nós recebemos em 2010, final de 2010, perto do final de 2010, por esta altura, não sei, há um ano, portanto, nós recebemos, outubro, não é? Nós recebemos exatamente o relatório da IGAL, portanto, a sua informação, não é relatório, a informação, dando conta das coisas que achava que não estavam bem na Câmara. A Câmara fez aquilo a que está obrigada, portanto, desde logo deu conhecimento, até porque a IGAL obriga a isso, não é? Deu conhecimento aos senhores vereadores, ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, certo? É Presidente da Assembleia Municipal. E pedimos, naturalmente, a reserva necessária, porque também, nesta altura, o processo está sob reserva, ou seja, não está concluído, portanto, não podemos publicamente, ou não devemos publicamente, especular sobre ele. Fizemos aquilo a que estamos obrigados, dizia eu, que é contraditar a IGAL, ou seja, explicar porque é que fazíamos assim, porque é que entendíamos que assim se devia fazer e que não estávamos propriamente a incorrer em erro. Enfim, alguns outros aspectos mais pontuais aceitámos e de imediato também comunicámos isso, não é? E corrigimos, portanto, aceitámos reparos que a IGAL fez. Portanto, a partir daí é suposto haver uma resposta ao nosso contraditório e, no fundo, haver um encerramento do processo, em que das duas uma, ou a IGAL concorda connosco e encerra o processo, isto é, aceita as explicações da Câmara e encerra o processo, ou não aceita as explicações da Câmara e o processo há de continuar. Ou continua para tribunais, continua para o Ministério Público, enfim, dependendo da natureza da discordância que vier a ser, ou que viesse a ser encontrada. Portanto, e é isso que ainda não aconteceu. Ora bem, existe, agora pergunta ao Dr. Monteiro, não existe um prazo, não existia, ainda antes desta extinção, não existia um prazo formal para o relatório final, não é? Pronto, esta é a primeira questão, que é, nunca tivemos um prazo para estas coisas, isto é, nós podemos terminar o mandato sem que a IGAL esteja obrigada, ou estivesse, mesmo que não fosse extinta, obrigada a fechar este processo. É claro que, e esta já era uma manifestação de muitas câmaras municipais, exatamente em relação às delongas que estes processos tinham. Bem, entretanto, não sei por ação de quem, eu acho que o Sr. Inspetor, a única coisa que teria merecido, da parte de todos nós eleitos, o Sr. Inspetor teria merecido, de facto, um reparo quanto à forma, aos modos, como se dirigia às câmaras municipais. Eu quero dizer que uma das últimas, ou a última, não sei, um dos últimos ofícios que recebemos do Sr. Inspetor era absolutamente desrespeitoso, para não dizer, não, ofensivo também, mas para não dizer que ultrapassava os limites legais. Isto é, eu tenho dúvidas que alguém possa dirigir-se a um titular de cargo público naqueles termos.
Nomeadamente quando o titular de cargo público não está condenado a coisa nenhuma, não é? Portanto, atenção, e mesmo que tivesse, julgo que a ética e tudo mais aconselhava, e a educação, a que assim não se procedesse. Portanto, eu, relativamente à inspeção geral, à EGAL, a única coisa que temos a dizer, enfim, para além da insistência, não é? Porque, de facto, as inspeções eram bastante insistentes, mas, enfim, sobre isso não comento, quando muito, dá-me trabalho, é verdade, dá-me trabalho às câmaras, às vezes para resultados que não justificam nada, mas, enfim, acho que a EGAL cumpria as suas funções, acho que o Sr. Inspetor, na maneira como se dirigia às câmaras municipais, claramente exorbitava. Pelo menos nos modos, não é? Nos modos e nos termos. Exigindo instalações, como se dirigia a nós, exigindo que fosse colocada à disposição dos senhores inspectores instalações condignas e outras coisas. Parques de estacionamento, quer dizer, então nós não temos parques de estacionamento em Palmela, não é para os cidadãos em geral, nem para os eleitos do poder local, então e porque é que temos que ter para os senhores inspectores que vêm trabalhar aqui uns tempos, quer dizer, enfim, isso é o mínimo, mas de facto chegou a ser profundamente incorreto. Portanto, agora, quanto à inspeção, quanto ao futuro da inspeção, nós, enfim, no imediato, a nossa leitura possível é que pode ficar na Inspeção-Geral de Finanças, não é? Não se... Foi? Foi anunciado. Pois, enfim, é um dos cenários possíveis, não é? Eu lembro-me que, a dada altura, quando foi no próprio Congresso da Associação Nacional de Municípios, houve propostas no sentido de transformação das inspeções que conhecíamos, não é? Até ao momento, e a transformação noutro tipo de enfim, de modalidade até integrada. Enfim, pode ser consequência disso, não sei. Também pode ter alguma influência, mas, em princípio, este relatório não cai em saco roto. Ou seja pela Inspeção-Geral de Finanças, seja por quem vier a herdar, não é? Uma coisa destas não pode ficar sem resposta, não é? Portanto, isto é como os arquivos de outras entidades extintas, não é? Hão de ser entregues a alguém para os gerir e, portanto, nós o que vamos ter que fazer neste caso é aguardar pela conclusão deste nosso processo, até porque interessa-nos a nós em primeiro lugar, não é? Interessa-nos a nós em primeiro lugar, nós eleitos, não é? Que fique claro que não fizemos nada de errado. Pronto, mas aguardamos. Pronto, enfim, continuarão algumas diligências que porventura podem estar ainda relacionadas com este processo ou não sabemos. Vamos aguardar até à fase final do contraditório e, nomeadamente, assim que soubermos, enfim, isto estou eu agora a pensar, até na sequência da questão do Sr. Vereador, assim que nós soubermos do desfecho, não é, das competências da EGAL, devemos imediatamente diligenciar junto dessa entidade a pedir que seja concluído este processo. Pronto, que se arrasta. Acho que é isto que temos de fazer neste momento. Portanto, a última questão concreta que o Sr. Vereador colocava, enfim, a minha opinião é que devemos manter a mesma reserva que temos mantido até aqui, não é? Portanto, não temos nenhuma informação de que o processo fosse concluído, de que o processo ficasse encerrado, até porque não há nada que o diga formalmente e, portanto, até lá nós fomos obrigados, não é, a manter esta reserva. Pronto, senhores vereadores, sobre esta questão está. Não sei se há outras questões. Nós temos, entretanto, uma moção. Vamos apresentar a moção? Gostaria de responder também à questão do Sr. Vereador José Carlos sobre o caminho. o caminho, peço desculpa. Sim, peço desculpa, estava distraído. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento cordialmente todos os presentes, os que nos acompanham via internet. Relativamente à questão apresentada pelo Sr. Vereador, embora não tenha sido claro nos pormenores relativamente ao processo, creio tratar-se de um acesso junto à Rua da Padaria, será isso, em Olhos d'Água? Pois bem, efetivamente, tal como disse na reunião, da nossa parte o assunto ficou desbloqueado na semana seguinte, até por via de uma reunião com uma das partes e tentativa de reunião com outra das partes que conflituavam relativamente aos obstáculos criados no acesso à propriedade de uma das pessoas. Com efeito, para a Câmara Municipal, desde o início, nunca foi possível confirmar aquele caminho como caminho público. Aliás, para ser caminho público tinha que ter características que quem conhece o local percebe que nunca conseguiria responder a esses requisitos. Admitimos, entretanto, e porque isso é verdade, que
possa haver ali uma passagem, uma serventia pública desde tempos imemoriais, como é possível atestar, e aliás acho que foi atestado até pela própria Junta de Freguesia. Da nossa parte, o processo ficou clarificado. Este é um assunto que só caberá, em última instância, aos tribunais resolver. E não sei se é nessa sede que se encontra neste momento. Da parte da Câmara Municipal, demos todos os elementos e até fizemos, enfim, a ajuda de alguma instrução processual para que os envolvidos tentassem entender-se e fazer assistir os seus direitos. Noutra das partes que na altura estava a fazer, digamos, uma vedação que impedia a circulação, pronunciámos no âmbito da administração urbanística sobre a eventual ilegalidade daquela vedação, dado que estava a ser fixada em terreno de REN, neste momento ainda tem esse espaço ainda tem essa classificação, e remetemos para a Divisão de Fiscalização. Já agora, para que não fique também a ideia que está parado na fiscalização, não sei se entretanto houve da parte de uma das partes, passo o pleonasmo, em contenda, há algum recurso relativamente a este nosso parecer, é porque mesmo em REN a forma de fixação das estacas, enfim, se não for em alvenaria e com determinadas características, tal é possível. Mas, de facto, o acesso, desconheço neste momento se permanece bloqueado ou não, acredito que os municípios terão procurado conhecer pormenores junto do Gabinete da Variação do Partido Socialista, é porque certamente não estão contentes com o estado atual das coisas, mas compete de facto, e isso já foi tudo mais do que conferido juridicamente, compete de facto ao Tribunal, enfim, decidir relativamente a esta matéria. Aqui a administração urbanística cabe informar de acordo com a legislação aquilo que é possível fazer-se e que não é possível. E, efetivamente, logo na semana seguinte, esse assunto da nossa parte ficou encerrado. Já agora, uma nota, quando for necessário mais pormenores sobre esses processos, como é conhecido, os senhores vereadores podem solicitar o processo, têm acesso à informação e podem confirmar o conjunto de informações e despachos que existem sobre a matéria. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, Sr. Vereador Álvaro Amaro, vamos então à moção, por favor. Tinha então aqui a proposta da admissão de uma moção contra o aumento da taxa de IVA na eletricidade. E, se me permitir, passaria a ler. A recente decisão por parte do Governo de aumentar a taxa de IVA de 6% para 23% na energia elétrica, na Lei 51A de 2011, de 30 de setembro, constitui mais uma medida gravosa para os orçamentos e sobrevivência das famílias, das empresas e dos municípios. Das famílias, porque os rendimentos médios dos portugueses são insuficientes para fazer face a uma crescente escalada dos preços dos bens e serviços essenciais. Das empresas, porque esta medida afeta a sua competitividade, que fica gravemente afetada, e dos municípios, porque prestam serviços públicos essenciais como a iluminação pública, e que na atual situação financeira este aumento acaba por revelar-se insustentável. Assim, considerando que os municípios suportam as despesas com a energia elétrica fornecida às instalações, infraestruturas, equipamentos coletivos e espaços públicos, bem como à iluminação pública. Considerando que este aumento da taxa de IVA provocará um acréscimo insuportável de encargos para o poder local de 45 milhões de euros anuais, dos quais o município de Palmela suportará no próximo ano mais cerca de 330 mil euros, considerando a impossibilidade dos municípios fazerem face a este aumento, que obriga-os a tomar medidas de redução dos horários de iluminação pública, que poderão pôr em causa o conforto, a estabilidade e a segurança das populações, considerando que com este aumento do IVA o Governo está a financiar-se à custa das autarquias locais e sobrecarregar ainda mais de impostos os portugueses, o que consideramos inadmissível, tendo em conta as já precárias condições financeiras da população em geral, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública no dia 19 de outubro de 2011, delibera contestar o aumento anunciado da taxa de IVA sobre a eletricidade, reivindicar ao Governo a manutenção da taxa de IVA
nos 6%, nos consumos de eletricidade dos municípios, enquanto prestadores de serviços públicos essenciais. Responsabilizar o Governo por eventuais problemas de segurança que advenham da necessidade da redução dos horários de funcionamento da iluminação pública, face à incapacidade de fazer face, há aqui outro pleonasmo, à despesa com o aumento do IVA. Disse, Sra. Presidente. Senhores vereadores, sobre esta proposta. Faz favor, Sr. Vereador Valcita Ferreira, sim. É só alterarmos o face por perante. Fazer? Perante. Fazer face. É, pois. Perante a incapacidade. Cumprimentando a todos. Sobre esta proposta, sobre esta moção, vamos votá-la favoravelmente, porque estamos obviamente de acordo e de facto vamos ter que trazer muitas moções para protestar contra aquilo que está anunciado, ou então o faremos de uma só vez na próxima, relativamente ao Orçamento de Estado. Mas queria também recordar que, sobre esta matéria, o Partido Socialista apresentou em sede da Assembleia da República, o Secretário-Geral do Partido Socialista apresentou ao Primeiro-Ministro uma proposta para, em contrapartida a este aumento, isto ser compensado com uma sobretaxa com as empresas que tivessem mais de 2 milhões de euros de lucro. Foi feita uma proposta concreta sobre essa matéria, porque realmente isto, enfim, pelo que aqui está expresso nesta moção, a elevação do IVA de 6% para 23% vai pesar muito na fatura da eletricidade e, obviamente, enfim, com todas as outras restrições, isto é, de facto, muito penalizante. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, não sei se há mais alguma questão a acrescentar, se não, votamos. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, a moção foi aprovada por unanimidade. Pergunto aos senhores vereadores se há mais alguma questão que queiram colocar neste período da ordem do dia. Se não houver, passamos então à nossa ordem de trabalhos. A primeira proposta é minha, trata da quinta alteração ao orçamento. Obrigada. Desculpem, não, eu é que agradeço e peço desculpa. Esqueci-me, de facto, nós temos duas atas para votar, portanto, já foram apreciadas por nós. A primeira... Peço desculpa, portanto, temos a ata número 14 e a ata número 10. Portanto, a ata número 10 não é votada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, porque não estava na reunião. Portanto, e a ata número 14 é votada por todos. Senhores vereadores, pergunto se há alguma questão relativamente a estas atas, para além das questões já identificadas e corrigidas. Não havendo, votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Tal como... Sim, ok. Pronto, portanto, com a nuance que as atas foram aprovadas por unanimidade, sendo que a ata número 10 não pôde ser votada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa. Agora sim, vamos então à primeira proposta, que é a quinta alteração ao orçamento e às grandes opções do plano. Trata-se de uma alteração pontual, mas que ainda assim tem que acontecer. Portanto, no essencial, esta alteração tem como objetivo repor o valor de 180 mil euros na rúbrica de comunicações, que na primeira revisão tinha sido diminuída. E já agora aproveito para esclarecer que isto não trata do aumento da rúbrica das comunicações, mas sim de um ato, não é, de gestão que aconteceu na alteração. Depois o Dr. Monteiro poderá explicar. E aproveitamos ainda a alteração para efetuar então um reforço de 6.800 euros na rúbrica de aquisição de serviços para o Gabinete de Recuperação do Centro Histórico Palmela, destinado ao escoramento das paredes do Espaço Cidadão, que terá que ser continuado ou mantido até ao início da obra, e por essa razão veio onerar a verba que tínhamos disponível para aquelas intervenções. Foram igualmente realizados pequenos acertos em ações pontuais das grandes opções do plano
e então o montante global desta alteração são 207.282 euros, o que significa 0,36% do orçamento em vigor. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta. Sr. Vereador José Carlos Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Isto é o original. Esta revisão, como a Sra. Presidente disse e bem, são cerca de 0,36% do orçamento, sendo que destes 207 mil euros que nós aqui temos do conjunto global da operação de alteração, 86% se referem a um acréscimo da rúbrica de comunicações. E vou explicar o meu acréscimo. Ora, o que é que a Câmara fez na primeira revisão orçamental? Deu-nos uma excelente, ideia, deu-nos um excelente caminho. Estávamos a reduzir as comunicações de uma forma muito significativa. E a primeira revisão orçamental foi no dia, em junho deste ano, a 20 de junho. O que é que acontece, entretanto? Acontece que a Câmara necessitou de transitar, e se eu estiver enganado, a Sra. Presidente depois me corrigirá com certeza, a Câmara necessitou de transitar os dinheiros que estavam adjacentes ou adjudicados à rúbrica de comunicações por outras rúbricas mais prementes, já que a rúbrica de comunicações é paga mês a mês. O que acontece neste momento é que é óbvio que não conseguíamos fazer baixar a rúbrica de comunicações do valor que estava em cerca de 283 mil euros e, portanto, vamos agora acrescentar 180 mil euros que vai servir essencialmente para pagar as comunicações dos últimos 3 meses deste ano. Bom, esta é a minha leitura. O Dr. Monteiro diz que não, mas eu tenho sempre muita reserva, já lhe disse que a grande vantagem que ele tem é ser do Benfica. Mas pronto, portanto, esta é a minha leitura de quem conhece, digamos que bem, o orçamento e de quem percebe que esta alteração é feita sintomaticamente, 86% da alteração tem a ver com esta rúbrica das comunicações. E, portanto, parece-me que, sendo as alterações, a figura da alteração orçamental uma figura perfeitamente legal, ordinária e execuível, temos 5 este ano. 16 de fevereiro, 16 de março, 18 de maio, 21 de setembro e 19 de 10. Continuamos a entender, face inclusivamente ao nosso debate aqui na última reunião de Câmara, que hoje poderíamos estar a fazer esta alteração orçamental, mas que uma segunda revisão orçamental urge, face a todos os números que neste momento são conhecidos de execução orçamental. E nós continuamos a entender que não pode ser em dezembro que nos confrontamos com 6,4 milhões de euros de déficit em relação ao ano anterior, como aconteceu em 2010, e que teremos que tentar colmatar esse déficit e essas dívidas mais cedo e tomar medidas mais cedo e optar politicamente mais cedo. Diz a Sra. Presidente, numa entrevista ao Jornal do Pinhal Novo, não sei se é entrevista, enfim, são umas declarações suas, conjuntamente com a da Sra. Diretora do jornal, que enfim, tudo o que diz aqui é verdade, tudo o que diz aqui é verdade, com exceção de 2 coisas, da qual eu só iria falar de uma, e que tem a ver em relação ao IMI. A tendência de quebra que a Sra. Presidente aqui diz no jornal não é verdadeira. O IMI tem crescido. O IMI cresceu €500 mil do ano passado para este até 31 de agosto. Não sabemos agora o que é... quer dizer, não sabemos, não. Eu não sei, o Dr. Monteiro certamente saberá já, mas eu não sei o que é que as famílias que pagaram até 30 de setembro pagaram efetivamente de IMI. Portanto, o IMI tem crescido, mas tudo o resto tem diminuído e a senhora tem absoluta razão neste aspecto. Agora, dá-me ideia, ou dá-nos ideia, que é necessário que haja um orçamento retificativo, uma revisão orçamental, se quiserem chamar assim,
uma revisão orçamental que coloque estes 56 milhões de euros de orçamento num valor muito mais perto daquilo que será a execução orçamental, que nunca andará muito acima dos 41, 42 milhões por aquilo que é o desenrolar da situação neste momento. E os senhores continuam a protelar esta situação. Saberão muito melhor do que eu porquê. E, portanto, aquilo que eu aqui dissesse seria mera especulação, portanto, eu não vou sequer dizer. Agora, continuam a protelar esta situação até ao dia 5 ou 6 de dezembro, quando aqui discutirmos e aprovarmos, os senhores aprovarem o orçamento para 2012. E não me parece, Sra. Presidente, que este seja o caminho. É só. Muito obrigado. Bem, primeiro, quando nós fizermos, o Dr. Monteiro vai explicar exatamente aquilo que se passou com a rúbrica das comunicações e eu espero que venha a ser possível confirmarmos isso quando fizermos a apresentação do relatório de atividades e das contas. Ou seja, vamos poder concluir que, somados os custos das comunicações, nós não aumentamos a verba das comunicações. Aqui estamos a trabalhar apenas em valores relativos, não é? Com valores relativos, na medida em que estamos a tirar de um lado e a pôr no outro. Quando fizermos as contas finais, vamos poder provar que, nomeadamente em comparação com os anos anteriores, nós não estamos a gastar mais em comunicações. Pronto, mas o Dr. Monteiro vai explicar com rigor o que é que aconteceu. O que aconteceu, independentemente das leituras que possam ser feitas desta movimentação de verba, aquilo que efetivamente aconteceu foi que nós tínhamos uma verba inicial, no orçamento inicial, que era constituída por duas componentes. Uma de encargos que transitados para 2010 e uma outra dos encargos para 2011. Na primeira revisão, efetivamente, nós retirámos 283 mil euros. E retirámos 283 mil euros porque houve efetivamente um lapso dos serviços. Quando foi comunicado se já estava pavimentado os encargos que transitavam, foi dito que sim. E, portanto, havia aqui uma verba secretária e, efetivamente, não tinham sido pavimentados. Agora, independentemente desta questão do lapso, nós podemos verificar já pelos números que há efetivamente uma redução. Porque se nós reduzimos 283 mil em junho e estamos neste momento a aumentar só 180, significa que, relativamente ao orçamento inicial, estamos a poupar 103 mil euros. Independentemente do porquê do movimento. Os números são estes. Há efetivamente aqui uma poupança relativamente às comunicações em 2011. Muito bem, sim senhor. Relativamente à segunda questão que o Sr. Vereador José Carlos aqui coloca, vamos lá ver. Nós temos vindo a fazer todos os ajustamentos necessários do ponto de vista da gestão cotidiana que fazemos, todos os ajustamentos necessários à ação e aos investimentos da Câmara, tendo em conta a situação financeira, não é? Nomeadamente a não concretização de uma parte substancial das receitas, como disse o Sr. Vereador, é verdade, e eu confirmo, de facto, o IMI é a exceção. O IMI é a exceção da receita e confirma-se agora na segunda trancha. Nós, por enquanto, enfim, relativamente à derrama, tínhamos expectativas e temos expectativas, tendo em conta enfim, até os comportamentos positivos que vão sendo conhecidos, por exemplo, na Auto Europa, e sendo que a Auto Europa tem um peso muito grande na nossa derrama, portanto, enfim, a expectativa que temos também é que a derrama possa subir alguma coisa. Agora, relativamente ao resto, não é, dos impostos diretos, nomeadamente, e das taxas do urbanismo, do IMT, bem, tudo isso são quebras brutais, não é? Nomeadamente por parte daquilo que vinha sendo a atividade económica do município, que se refletia depois na construção, no licenciamento de obras, no licenciamento de atividades várias. Portanto, tudo isso tem uma grande quebra. E, portanto, o orçamento vai ser um orçamento, enfim, um final de ano muito difícil. As receitas que esperávamos obter não se realizaram. E, por outro lado, é evidente que a diminuição da nossa despesa tem vindo a ser feita, mas há valores abaixo dos quais nós não conseguimos ir, não é? Não conseguimos ir. Quer dizer, ter a Câmara Municipal a funcionar e exercer o mínimo das nossas atividades, aquelas que são, nomeadamente, da nossa responsabilidade, é impossível fazer sem aumentar custos. É impossível. Quer dizer, não vejo como é que conseguimos, deixar de concretizar essa despesa.
Já coisa diferente é, por exemplo, o comportamento que temos vindo a ter em relação a algumas das obras fundamentais que estavam associadas, por exemplo, ao empréstimo que nós tínhamos aprovado e que, se calhar, nesta altura já estariam mais desenvolvidas, não é? E que nós, naturalmente, na orientação direta e permanente que mantemos com os serviços, temos vindo a analisar. Claramente, há obras que nós provavelmente não vamos poder avançar e isso virá aqui quando fizermos, entendemos que devíamos esperar pelo final do ano, para ver nomeadamente o comportamento das receitas, estas que aconteciam agora e, portanto, que em setembro e outubro eram conhecidas e que deviam dar-nos uma perspectiva mais rigorosa sobre o comportamento durante todo o ano. Mas é evidente que nós vamos ter que assumir uma revisão ao orçamento onde tudo isto será incorporado, não é? Achámos é que não devíamos estar a fazê-lo ao longo do ano, ainda sem conhecer com rigor estas duas receitas, o IMI e a derrama. Pois, o Orçamento de Estado, agora o Orçamento de Estado vai ser para o próximo ano, não é? Pronto, senhores vereadores, mas rapidamente faremos esta grande discussão. Vamos votar então esta proposta, quem vota da alteração ao orçamento, quem vota contra? Quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por maioria com 2 votos contra. Obrigada, senhores vereadores. Passo agora a palavra à senhora vereadora Adília para a proposta número 2. Obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. A minha proposta de hoje tem proveniência da Divisão de Projetos e Obras Públicas e trata da empreitada de infraestruturas em Poceirão. Em reunião de Câmara realizada em abril deste ano, foram aprovados o projeto de execução e abertura de concurso público para a realização da empreitada de infraestruturas em Poceirão, execução da rede de águas pluviais, domésticas e remodelação da rede de abastecimento de água. Trata-se de uma empreitada para a requalificação das infraestruturas, principalmente substituição de redes unitárias, drenagem por redes separativas, com vantagens ambientais, económicas e de gestão. Concluída a análise das propostas pelo júri do procedimento nomeado para o efeito e no respeito pela legislação em vigor, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada. Assim, para o cumprimento do disposto no artigo 148 do Código dos Contratos Públicos e tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no relatório final de análise de propostas, documento este que se anexa e que se dá por integralmente reproduzido, propõe-se, nos termos da legislação, que a Câmara delibere, primeiro, a exclusão dos concorrentes SOPSIL, por não terem apresentado o plano de segurança e saúde exigido no programa de concurso, a Submersi, por não terem sido apresentados quaisquer documentos relativos à proposta, e a Sanestradas, pelo facto do preço apresentado ser superior ao preço base. Propõe-se ainda a aprovação da admissão e respectiva ordenação das propostas identificadas no quadro 1 do relatório final e a adjudicação da referida empreitada à firma MARP, Construções e Instalações Técnicas S.A., pelo valor da sua proposta de 130.238,04 €, acrescendo IVA, prefazendo o valor total de 138.552,32 €. Está apresentada a proposta, senhores vereadores, completamente à disposição. Senhor vereador Fonseca Ferreira, por favor. Sobre esta proposta, enfim, nós aprovamos a proposta, aquilo que é a realização das obras, porque as obras são necessárias. A proposta escolhida para a realização da obra vem por valor inferior, ou significativamente inferior à base do concurso, o que será bom em termos de economia, esperemos que chegue para fazer a obra. E também está devidamente cabimentado, enfim, está previsto. Mas queria
queríamos pedir aqui um esclarecimento, porque na proposta que a senhora vereadora acabou de apresentar, como se diz, que foi a exclusão de concorrentes, a SOPSIL, e diz, por não ter apresentado o plano de segurança e saúde exigido na linha G, enfim, isto poderemos dizer que não apresentou o exigido. O que eu vi na proposta é que ela apresentou e reclamou, embora o júri manteve, julgo eu, não fui ler de facto, enfim, não é matéria da minha especialidade e também não é muito estimulante ler uma proposta de sistema de gestão e segurança e saúde, quando a gente tem tantas coisas estimulantes para ler, não é? Mas, enfim, passa a brincadeira, a dizer que gostaríamos de saber porquê, porque de qualquer maneira há de facto, eu vi o plano e a empresa diz que, admito que obviamente o plano não esteja completo, que haja irregularidades, mas não sei, se for possível esse esclarecimento, nós agradecíamos. Senhora Vereadora. Sem prejuízo de pedir alguma ajuda depois à senhora Diretora do Departamento, a doutora Teresa Palaio, creio que aquilo que é dito pela empresa, que é reclamado pela empresa, que é dito como plano de segurança, é um relato daquilo que se propõe a fazer. De facto, os planos de segurança todos apresentados e que é exigido no tal articulado do concurso é um verdadeiro plano de segurança com mapa, não é exigido de acordo com a legislação e com aquilo que é habitual nos concursos. Esta empresa não correspondia a este plano não correspondia e até as empresas com valores mais baixos e com outros valores e que não foram classificadas tinham planos elaborados e que muito à frente destes aqui. Foi o que percebi daquilo que li nas propostas e no processo, mas não sei se a doutora Teresa Palaio tem algo mais a acrescentar de substância. Só uma questão que agora esqueci, a SOPSIL era a proposta mais baixa, se não estou em erro. Era, não é? Ok. Ok, doutora Teresa Palaio, não sei se... Senhores vereadores, então basicamente é o que a senhora vereadora tinha dito. A empresa, de facto, reclamou, diz que apresentou o plano de segurança, mas aquilo que vai o documento que a empresa chama plano de saúde e segurança não é efetivamente, é a metodologia de implementação, que é outra peça que nós também exigimos no concurso, mas são coisas diferentes. Aliás, uma consulta ao processo facilmente se compara os documentos dos outros concorrentes. Mas acabou por vencer a empresa que tinha o segundo preço. Muito bem, obrigada, senhores vereadores. Então, se estiverem de acordo, votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Senhora vereadora, muito obrigada. Senhor vereador Álvaro Amar, proposta seguinte, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se da proposta de alteração ao regulamento de tabela de taxas municipais. Na reunião de 6 de julho, nos termos das disposições legais aplicáveis, deliberou-se a aprovação pela Câmara do projeto de alteração do regulamento e tabela de taxas municipais, num conjunto de artigos. Simultaneamente deliberou-se a sua sujeição à discussão pública e ficou decidido que, caso não ocorressem alterações ao texto final regulamentar, em resultado da apreciação pública e audição de interessados, que a Câmara considerasse desde logo aprovadas as alterações para posterior remissão à Assembleia Municipal. Fim do período de discussão pública, verificou-se que nenhum contributo externo nos foi interessado. No entanto, internamente, foram apontadas algumas alterações de pormenor, que, a nosso entender, não bulem com o conteúdo do projeto de regulamento aprovado em 6 de julho e que, grosso modo, aperfeiçoam alguns aspectos, fórmulas, aperfeiçoam a redação, arrumam melhor a linhas e articulado e acabam por contribuir para uma melhor explicitação do documento. Há um único caso de alteração, digamos, mais substantiva, nas disposições transitórias, no artigo 39º, em que é introduzida uma inovação favorável ao conjunto dos interessados, porque lhes permite a possibilidade
passa-lhes a ser conferida a possibilidade de opção pela aplicação do atual regulamento. Eu, antes de passar à fase final de proposta de aprovação, permiti-me, por um lado, recordar a principal inovação de substância que tivemos aqui na aprovação do regulamento em 6 de julho, é que ele, para além de visar uma mais clara explicitação de algumas disposições, melhorar a sintaxe, clarificar símbolos matemáticos, etc., introduziu a possibilidade de uma discriminação positiva no valor das compensações para algumas atividades económicas no nosso Conselho que consideramos que devem ser acarinhadas, nomeadamente adegas, queijarias, por aí fora. Também a inclusão das IPSS no grupo das instituições isentas de taxas urbanísticas e compensações. Houve também aqui a introdução das propostas contidas no aprovado regulamento de apoio à reabilitação de edifícios. Isto para rememorarmos aquilo que estava aqui em causa. E neste momento as alterações, entretanto, introduzidas são aquelas que resumi ainda há pouco. Referir, pedimos desculpa aos seus vereadores do Partido Socialista, até à própria hora fizemos ainda chegar mais 2 correções, que eu considero que são contributos, por um lado, que também melhoram o documento e, por outro, permitem também obviar e minimizar alguns impactos no complexo processo de configuração das nossas aplicações informáticas, para que depois seja mais fácil, logo em sede de atendimento, na frente de atendimento, os requerimentos, os códigos das taxas, enfim, a forma como isto está associado, processa-se muito mais facilmente se atendermos a estas últimas alterações de última da hora. Uma delas prende-se também com as questões do licenciamento zero, que também, tendo havido a adesão do município a esse programa, importava aqui também introduzir uma outra alteraçãozinha, nomeadamente na página 15, fazendo alusão ao decreto-lei respectivo. Assim, propõe-se a aprovação dos termos finais deste projeto de alteração do Regulamento de Tabela de Taxas Municipais para posterior apreciação e aprovação pela Assembleia Municipal. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, sobre esta proposta? Sr. Presidente. Faz favor. Muito mais rapidamente, enfim, nós aprovámos esta proposta em julho, portanto, quando foi para o inquérito público e, enfim, de facto, a proposta que vem está em conformidade com aquilo que eram os objetivos. Eu só glosando estou aqui à frente com o extrato da ata da minha intervenção em julho. De facto, só há que reforçar a importância que é preciso dar às ciências da matemática para lidar com esta matéria, não é? É verdade. Agora o Excel faz aqui. E aí queixamos. O problema é que o cliente não percebe. Não é? A questão é que mesmo para o Excel funcionar e a matemática funcionar, é preciso o homem antes da ciência. Pois. Não, para conceber a forma e há aqui uma questão, e programá-la. Se me permita, e há aqui uma questão, os municípios perceberem o que está implícito nestas fórmulas, não é? Mas agora, os nossos municípios podem solicitar a simulação das taxas e nós fazemos-la muitas vezes. Quando têm que pagar. Mas precisamente porque houve... Exato. E quando podem pagar e estão dispostos a pagar. Mas, de facto, foi também, precisamente, a aplicação e a experimentação que revelou que era importante fazer algumas afinações e algumas melhorias também nesse capítulo das fórmulas matemáticas. E como se costuma dizer, é o uso que vai depois levar ao aperfeiçoamento destas questões e, portanto, penso que o saldo neste momento já é positivo, já toda a gente consegue manejar as fórmulas e a aplicação através de programas e de simuladores que temos para esta área, para as taxas, e queremos que o documento saia valorizado com estes contributos. Muito bem, senhores vereadores, vamos votar então. Proposta número 3. Quem vota contra? Quem se abstém?
Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Proposta 4. Trata-se de uma proposta de atribuição de topónimo na freguesia de Quinta do Anjo, conforme proposta de 19 de setembro e respectiva fundamentação, a que se acrescenta também uma nota biobibliográfica apresentada pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, e ainda de acordo com o disposto no regulamento de toponímia do Concelho de Palmela, foi submetida à apreciação em reunião da Comissão de Toponímia de 6 de outubro a seguinte proposta de atribuição de topónimo: Rua Luís Pacheco, escritor. Tendo a mesma merecida aprovação em Comissão de Toponímia, propõe-se, assim, a atribuição do referido topónimo ao regulamento público assinalado na planta de localização em anexo, nos termos da legislação aqui aduzida. Disse, Sra. Presidente. Sim, senhor. Senhores vereadores, sobre esta proposta, alguma questão? Não havendo, votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada por unanimidade. Este Luís é com Z ou com S? Com Z. É com Z. É com Luís Z. é com Z. Este Luís é com Z. Literariamente, sim. Formalmente, politizado, nunca se fez a conversão do outro dativo. Portanto, conta com essa. Sim, senhor. Senhora vereadora Diogo Costa, quer dizer alguma coisa? Não fui a tempo. Ok. Pronto. Então, não... Pois, eu por acaso sempre vi escrito com Z, no caso. Mas é o escritor que vamos. Está bem. Sim. É o homem. Sim, senhor. Está bem. Cuidado com a placa, porque depois pode vir reclamar o... Pronto. Eu não sei se não deveria ficar com Z, Sra. Presidente. Senhor, é como está? É com S. É como está. E está com S. Mas eu não sei se Mas não aqui, deveria ficar com pois Z. é, mas é que no texto da proposta vem com Z, no texto da... Biográfico. Ai, não. No texto biográfico vem com Z, mas no texto da junta já vem com S. Ou seja, se calhar o topónimo deveria ficar com Z, talvez. Eu penso que identifica melhor É o escritor que está o a escritor. A própria pessoa, exatamente. Eu propunha que aceitássemos aqui essa É, alteração. essa correção, acho que sim. É. Então passa a Z. É. Ok. Somos fiéis a... Pois. Não, mas a Junta não se opõe a essa questão. Não, mas a Junta... Bem, sim senhor. Pronto, a questão substancial é esta e vamos fazer essa correção. É mais adequado, de facto. Então, já votámos, senhores vereadores. A proposta foi aprovada por unanimidade. Obrigada, senhor vereador. Proposta seguinte, senhor vereador Diogo Costa, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da Divisão de Educação, projeto de alteração ao Regulamento da Ação Social Escolar. No âmbito das competências das autarquias em matéria de ação social escolar, o município de Palmela aprovou as condições de acesso aos apoios da ação social escolar dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico e crianças da educação pré-escolar da rede pública residentes no concelho, com a publicação do Regulamento da Ação Social Escolar no Boletim Municipal de abril de 2009. O regulamento tem como leis habilitantes as constantes da proposta, refiro-me à Lei 159/99, à Lei 169/99, depois reproduzida com várias alterações, e também ao despacho 20.956 de 2008. Contudo, quer durante o processo de aprovação, quer após a sua entrada em vigor, foram publicados outros normativos legais, designadamente o Decreto-Lei 55/2009, 2 de março, e vários despachos do Ministério da Educação sobre o montante dos apoios. As alterações ao Regulamento da Ação Social Escolar introduzidas consideram também como lei habilitante, como disse, o Decreto-Lei 55/2009 e a abertura para contemplar os despachos a publicar posteriormente sobre esta matéria, designadamente os de atualização anual dos montantes dos apoios. Foi obtido o parecer favorável do Conselho Municipal da Educação na reunião de 26 de setembro. Face ao exposto e de acordo com a legislação em vigor, propõe-se a aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do presente projeto de alteração ao regulamento e submeter o mesmo à aprovação final por deliberação da Assembleia Municipal de Palmela. No fundo, o que há no fundamental é no preâmbulo
uma adaptação à legislação atual e não ficar dependente deste ou daquele despacho do Ministério da Educação, mas, enfim, daquilo que em rigor, o Ministério vai fazendo e já o próprio regulamento está adaptado ao mesmo. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, sobre esta proposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, este regulamento da ação social escolar é isto que o Sr. Vereador Adil diz, portanto tem o seu preâmbulo alterado face a esta legislação recente, este despacho 12.284/2011. Os outros, enfim, já trabalhávamos com eles e, portanto, não trazem nada de novo. Do regulamento todo, eu acho que este é um regulamento muito capaz que a Câmara tem, na necessidade de ter regulamentos. Há uma situação que me parece que poderia, independentemente do Conselho Municipal de Educação já se ter pronunciado favoravelmente, etc., que poderíamos, eventualmente, ou nesta sede ou numa sede posterior, tratar de outra forma, que tem a ver com as situações excepcionais, o artigo 8º. Situações excepcionais, artigo 8º. No artigo 8º diz assim: os alunos oriundos de agregados familiares que se encontram em Portugal em situação de ilegalidade, e portanto estamos a assumir que nós, como participamos, cidadãos europeus ou não europeus, que estão em Portugal em situação de ilegalidade, têm direito a beneficiar dos apoios previstos no presente regulamento, desde que, através dos recibos de vencimento, a família comprove que se encontra em condições de se integrar nos colões 1 ou 2 do abono de família. Ora, uma pessoa que está ilegal dificilmente tem um recibo de vencimento, porque se está ilegal é porque ainda não conseguiu a legalização, passe a redundância. E, portanto, aquilo que me parece é que deveria de haver um tempo, 60 dias, 90 dias, para que esta situação de ilegalidade pudesse ser reposta e aí sim se consubstanciasse a atribuição do subsídio àqueles que chegaram ao país e que têm tanto direito como aqueles que cá estão. Agora, na altura da sua chegada, eu acho que temos que lhes dar apoio, mas temos que lhes dar apoio durante um determinado tempo. Eu li isto tudo, não consegui ver nada que reportasse a outro artigo isto que eu estou a dizer. Portanto, aqui ou daqui a um ano, quando tivermos que alterar isto outra vez, penso que teríamos efetivamente que equacionar isto. Estarmos a dar, enfim, a anuir ao facto de contribuirmos para cidadãos que estão ilegalmente no país, não me parece boa prática à Câmara de Palmela. À Câmara de Palmela ou a qualquer Câmara. Era só. Sr. Vereador. Antes de mais dizer que considero pertinente a questão levantada pelo Sr. Vereador. Eu até, enfim, com uma melhor aproximação a este clausulado, eu até poderia, desde que, nomeadamente, através dos recibos de vencimento, porque há outros meios. E aí é o passo que a família legal está a dar para se legalizar. Porque é esse o entendimento, é essa a ideia. É essa a ideia. E não confrontar aqui a situação da criança, não é? Que merece um apoio imediato, não é? Pronto. Portanto, eu penso que, enfim, fica esse reparo. Sim, em relação aos serviços, vamos ter cuidado, até porque não é o único meio. Não é o único meio através dos recibos de vencimento. A própria inspeção de trabalho pode substituir, indicando. Porque há várias formas de se comprovar como é que a pessoa está a oferir um determinado vencimento, não é? Independentemente de ter ou não ter formalmente o recibo de vencimento. Pronto, eu penso que até o nomeadamente ajudaria aqui. Já relativizava. Assumir a ilegalidade. Se me permitem, eu, não querendo passar por cima do Conselho Municipal de Educação, como é natural, penso que poderíamos aprovar aqui o nomeadamente, porque é mais abrangente e já resolve em parte aquilo que o Sr. Vereador está a referir, porque isto depois vai à Assembleia Municipal e nós daríamos informação depois aos outros membros do Conselho Municipal de Educação. Penso que é muito mais correto. Aliás, porque, afinal ao cabo, também a posição do Conselho Municipal de Educação, em rigor, é dar pareceres, não é? Exato. Sim, senhor. Acho que estamos todos de acordo. Senhores vereadores, então... Desde que, nomeadamente, através deste vírgula, nomeadamente... Sim, sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Seguida, Sr. Vereador. Projeto de alteração ao Regulamento de Atividades de Animação Socioeducativa da Educação Pré-Escolar. A componente de apoio à família e da educação pré-escolar, de responsabilidade municipal, contempla, numa das suas vertentes, as atividades socioeducativas, cujo principal objetivo é garantir a concretização da escola a tempo inteiro, assegurando que esses tempos se traduzam em ofertas diversificadas e pedagogicamente ricas e complementares das aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas. As atividades têm um caráter universal, destinando-se a todas as crianças que frequentam a educação pré-escolar pública do concelho. Neste contexto, o município de Palmela aprovou em 2008, em Assembleia Municipal, o regulamento que sustenta as condições de acesso, organização e funcionamento destas atividades, assim como a sua revisão em 2010, uniformizando e sincronizando os procedimentos com a ação social escolar, simplificando o processo ao nível da sua análise. Considerando a necessária atualização das leis habilitantes do regulamento e abertura para contemplar os normativos legais a publicar posteriormente sobre esta matéria, bem como clarificar alguns procedimentos relacionados com o funcionamento das atividades e respectiva comparticipação familiar, julga-se pertinente proceder à sua alteração, de forma a agilizar o processo, tornando-o mais eficaz, conforme o documento em anexo e que faz parte integrante desta proposta. O presente projeto de alteração foi discutido e apreciado em Conselho Municipal de Educação, em reunião ordinária realizada a 26 de setembro, tendo obtido também parecer favorável. Fosse exposto e, de acordo com a legislação em vigor, propõe-se a aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do presente projeto de alteração ao Regulamento Municipal, submeter o mesmo à aprovação final por deliberação da Assembleia Municipal de Palmela. Senhores vereadores, sobre esta proposta, por favor, alguma questão? Nota muito rápida, Sr. Vereador. Sr. Presidente, peço desculpa. Enfim, não há alterações significativas, tirando a questão da passagem dos 10 para os 12. Portanto, estamos a referir ao artigo do 2º, número 4. Exatamente. Exatamente. Não sei se é exatamente. Vou ver. Segundo número 4. Exatamente. Segundo número 4. Não tinha de cor. Isso não tinha de cor. Ficou o compromisso daquilo que sei com o Conselho Municipal de Educação de até ao final do ano civil se efetuar uma monitorização para avaliar os reais resultados. E pessoalmente gostava de ter também esse feedback, porque isto tem muito a ver com, não só com os grupos, mas com alguma desistência que existe dos miúdos que frequentam e que não completam depois os grupos. E, portanto, se esta passagem de 10 para 12 pode diminuir a qualidade, penso que a monitorização nos poderá vir a dizer que este número de 12 nunca é atingido face às desistências pontuais que existiam antes. Eventualmente podem não voltar a existir, mas, portanto, daí a monitorização ser importante. Penso que são os serviços que farão, mas nós teremos, obviamente, toda a confiança em perceber exatamente o que se passou durante estes 2, 3 meses e que em dezembro nos possam fazer chegar esta identificação. Era só, muito obrigado. Já agora, em relação às situações excepcionais, é importante vermos a situação do requerente, que pode mudar. Neste caso, o agregado familiar pode ter uma alteração da sua situação socioeconómica e, de uma forma mais clara, sabe as regras do jogo para poder pedir à Câmara, em tempo útil, nos 15 dias imediatos, referir-se a essa alteração socioeconómica, que, em regra, infelizmente, em regra, é para menos e não para mais, não é? Um casal que fica com alguém desempregado altera radicalmente a sua situação socioeconómica. Então, senhores vereadores, podemos votar esta proposta? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Também da Divisão de Educação, a celebração de protocolo de colaboração com a Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Básica número 1 de Aires e Agrupamento de Escolas de Palmela. A educação pré-escolar da rede pública integra a componente educativa, que é gratuita e da responsabilidade do Ministério da Educação, e a componente de apoio à família, da responsabilidade do município, a qual compreende os serviços de alimentação e as atividades de animação socioeducativas. Depois refiro-me à existência do Decreto-Lei 147/97, que, enfim, nos diz a forma como tudo isto é feito, e remeto para um acordo de cooperação tripartido firmado entre a Câmara Municipal de Palmela, a Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo e o Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Val do Tejo, que estabelece as condições relativas à participação do município neste programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar. E que
reflete também o protocolo de cooperação que existe entre o Ministério da Educação e do Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional de Municípios. Neste contexto, o município de Palmela promove e desenvolve a componente de apoio à família e de educação pré-escolar. Assim, considerando o trabalho meritório e de proximidade que tem sido desenvolvido pela Associação de Pais Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica número 1 de Aires, ao nível da organização e realização de atividades de enriquecimento curricular e atividades de tempos livres, o município de Palmela pretende reforçar a estratégia de parceria com o Movimento Social de Pais e Agrupamento de Escolas de Palmela através da formalização de um protocolo de colaboração. O protocolo a celebrar entre as partes estabelece as condições relativas à participação da Associação de Pais, no número 1 de Aires, do Agrupamento de Escolas de Palmela, no âmbito do desenvolvimento das atividades de animação socioeducativas da educação pré-escolar, de acordo com os princípios consagrados na legislação em vigor. Face ao exposto, propõe-se a aprovação da minuta de protocolo em anexo e que faz parte integrante desta proposta. Senhores vereadores, sobre esta proposta, alguma questão? Eu nem ia dizer nada, mas íamos votar favoravelmente, mas penso que teríamos que alterar, no segundo parágrafo, diz, e no protocolo de cooperação celebrado entre os, à data, Ministérios da Educação e do Trabalho e Seguridade Social, porque os ministérios neste momento não têm este nome. Pois, então nós poderíamos aprovar quando E daqui por 15 dias também Não, quando o atual... Não, está à data da celebração. Quando o atual nome. Claro. Quando o Sim, atual senhor. nome. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Então, por hora. Senhores vereadores, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Proposta número 8, Sr. Vereador Adilson. Cultura e Desporto. Atribuição de apoio financeiro à fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria e São Pedro de Palmela. A Comissão Fabriqueira da Igreja de São Pedro e Santa Maria de Palmela. Aqui também, já agora, permita-me que diga que os serviços deveriam ver se é Santa Maria e São Pedro, o nome da fábrica, ou se é São Pedro e Santa Maria, que é só para depois vir bem em termos de... E aceitaríamos, o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores aceitaríamos o termo correto. A Comissão Fabriqueira da Igreja de São Pedro, conjuntamente com o Grupo de Amigos do Conselho de Palmela, dinamizaram uma recolha de donativos para a instalação de um sistema de iluminação da fachada principal da Igreja Matriz de Palmela. A iluminação da fachada principal da Igreja de São Pedro é uma valorização importante do património edificado do Conselho e, em particular, da Vila de Palmela. A Comissão Fabriqueira da Igreja de São Pedro desenvolveu contactos com a Câmara Municipal no sentido desta ser um dos parceiros na obra de beneficiação e valorização que pretendiam levar a efeito e, no seguimento de reuniões realizadas para a análise das possibilidades e condições de envolvimento do município, apresentaram um pedido de apoio financeiro. A obra, orçada em 5 mil euros, foi inaugurada no passado dia 21 de julho. Considerando o interesse para a valorização do património local e de acordo com a legislação em vigor, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro à fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria e São Pedro de Palmela, no valor de 2.500 euros, como participação municipal para a iluminação artística da fachada principal da Igreja Matriz de Palmela. Senhores vereadores, sobre essa proposta, alguma questão? Votamos então. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. E agora a última proposta. Da Divisão de Desporto, protocolo de cooperação com a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. Desde 2008 que a Câmara Municipal de Palmela celebra protocolos de colaboração com a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, o último dos quais foi aprovado na reunião de Câmara de 9 de setembro de 2009, vigorando até 31 de julho de 2011. A manutenção dos pressupostos que levaram à celebração dos protocolos e a relevância do trabalho realizado pelo Programa de Desenvolvimento da Ginástica no desenvolvimento desportivo do Conselho justificam a continuidade desta parceria, apesar das dificuldades económicas e financeiras atuais, que aliás depois se reflete no próprio valor do nosso apoio. Neste sentido, e em conformidade com a legislação em vigor, propõe-se a aprovação do protocolo de cooperação a estabelecer entre a Câmara Municipal de Palmela e a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. Muito bem, senhores vereadores. Sr. Vereador José Carlos. Muito bem, sobre esta resposta, enfim, tenho muitas reservas sobre ela. Tenho muitas reservas, não motivadas pela assinatura do primeiro protocolo, porque inclusivamente em 2009 votámos favoravelmente sem qualquer comentário. Depois disso, já houve aqui alguma discussão em julho de 2010
sobre um apoio que seria financeiro, pontual, etc., para a ginástica, e agora vamos de novo renovar este protocolo de cooperação com a Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal, sem que, e eventualmente pode ser falha nossa, mas sem que nós tenhamos noção exata do trabalho que é desenvolvido por esta associação em conjunto com as coletividades locais no desenvolvimento da ginástica. Dá-me ideia que, face à contenção onde vivemos e ao espartilho que nos foi sendo imposto, há aqui algumas questões que também, concomitantemente com a diminuição da atividade do próprio município e dos técnicos do próprio município, poderiam ser asseguradas por estes. E estarmos a pagar 3.000 euros à Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal e depois estarmos a pagar mais não sei quanto à Palmela Desporto, artigo 2º, número 5, pela utilização do pavilhão desportivo municipal decorrente das iniciativas, que eu julgo que é 1 ou 2 por ano, não nos parece claramente consentâneo com aquilo que é a realidade desportiva, nomeadamente em termos da ginástica do concelho. Não temos depois nenhuma informação mais. Portanto, eu estou a dizer isto, enfim, é uma constatação. Eu não tenho dados nenhuns sobre atividades, número de participantes, os miúdos que participam na ginástica nas diferentes coletividades pagam também essa ginástica e, portanto, há aqui alguma coisa que me escapa e que é qual é o papel fundamental da associação, enfim, nesta atividade. E, portanto, ir-nos-emos abster, não votaremos contra, mesmo antes de o ouvir, sim, porque se o senhor quisesse que eu votasse de outra maneira, ter-me-ia dado todos os instrumentos necessários e plausíveis para que eu não fizesse este discurso e o deixasse assim embaraçado. Não, embaraçado não espanhol, não embaraçado português. Embaraçado português. Se o Sr. Presidente dá-me licença, eu pensava que o Sr. Vereador ia dar o benefício da dúvida e me deixava explicar, como vou explicar, então, o que está subjacente a este protocolo e a riqueza deste protocolo. Antes de mais, lamentar, mas a realidade é esta, que por constrangimentos financeiros fomos obrigados a renegociar este e outros protocolos, e que este tem uma quebra de cerca de 65% em relação a 30%. Não, mais. 4.000 para 3.000. Veja, Sr. Vereador. Não é. Isso eu tenho, portanto, isso eu sei falar. 65%. Não. Pronto, mas depois vamos ver com o pormenor. Vamos ver com pormenor. 4.500, Sr. Vereador, peço desculpa, de 4.500 para 3.150. Não são esses 60% que o senhor está a dizer, são cerca de 30%. Pois veremos. Mas penso que sim. Mas independentemente do valor de 4.500 ou para 3.150, penso que não, que o valor era superior, mas estou a falar de cabeça. Quero dizer o seguinte, em relação à nossa equipa pequeníssima da Divisão de Desporto, está a ser, para além de ter, Sr. Vereador, para além de ter, enfim, perdido um técnico responsável que foi para a Palmela de Desporto, como é do conhecimento público, está com outras atividades, nomeadamente na área do Mexa-se, mais profundas, e na área do mais 60, a substituir outras pessoas a quem pagávamos para fazer essas atividades. Portanto, houve aqui a recolocação de alguns técnicos da Divisão de Desporto nesse sentido. Por outro lado, quero dizer que a maior parte destas atividades realiza-se ao fim de semana. E posso lhe dizer que estão neste momento aqui em jogo e a atuar. E há um relatório que lhe irei fazer chegar, um relatório sobre porque nós temos os relatórios anuais, não é? Vamos fazer chegar um relatório sobre a atividade da ginástica, do plano de desenvolvimento da ginástica do nosso Conselho, que nos diz que temos 365 jovens a praticar ginástica. Nas coletividades. Mas com o apoio da associação deste técnico. No fundamental, nós estamos a pagar ao técnico, ou estamos a subsidiar o técnico, porque não são 3.165 euros que pagam ao técnico, não é? Estamos a subsidiar o técnico para fazer esse trabalho nosso, 3.150 euros. Subsidiar o técnico para fazer esse trabalho nas nossas coletividades. E estamos a falar de 365 jovens, Sr. Vereador.
O trabalho desenvolvido na ginástica ao longo destes anos tem sido bastante importante, não só pelos prémios que têm ganho, mas também pelas características de saúde e bem-estar que, enfim, se reflete por esta prática desportiva, que é importante não deixarmos cair, apesar dos constrangimentos financeiros terem feito, enfim, descer o valor da nossa verba. Em 29,9%, Sr. Vereador. Não sei se o Tenho aqui. O engenheiro Fonseca Ferreira fez as contas, à mão. Sim, não é isso que tem em jogo. 4.500. Tenho aqui o anterior protocolo. Vamos pedir a... Sim, mas não contesta isso. Doutor Calado. Sr. Presidente, os 4.500 euros que se refere é de 6 meses. Nós estamos a falar do protocolo do ano inteiro. O protocolo está em vigor, apontado para 9.000 euros. São duas tranches de 4.500 euros. Dá 9.000 euros por ano. Então sempre são os 75%, mais ou menos isso, não é? Ok, muito obrigado. Então este protocolo está mal feito, Sr. Diz, a atribuir à Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal uma comparticipação financeira semestral no valor de 4.500 euros que se destina a custear o enquadramento técnico. E depois diz que o presente protocolo entra em vigor a 1 de agosto de 2009 e termina a 31 de julho. E este entra em vigor, ou entrou em vigor A 1 de agosto. A 1 de agosto de 2011 e termina a 31 de julho de 2012. Portanto, para este ano vamos pagar os 3.150. E para o outro pagávamos 9.000. É isso. Sim, mas é que, desculpa só semestralmente em duas tranches. A pagar semestralmente em duas tranches de igual valor. Então pagamos 6.000... Não, mas é o 3.150. O total em duas tranches. O protocolo, que é de um ano, são 3.150 euros. Em duas tranches de 1.700. Pronto, tudo bem. Sim. Não, Pronto. eu tinha feito as contas, faço isso. Sr. Vereador. Muito bem. Penso que está esclarecido. Não, está esclarecido e genericamente não veio contra aquilo que eu disse. A questão é esta, teremos aqui que enaltecer o trabalho dos tais 365 jovens nas coletividades, nas diferentes coletividades, onde pagam uma mensalidade para lá estar. Ou em algumas pagam. Desculpe, em algumas pagam. Em algumas os encontros, os torneios, tudo isso. Tudo o resto que é feito, então está no tal relatório que o senhor me vai fazer chegar dentro de algum tempo, dentro de uma semana ou duas ou um mês. Não é normal. Pronto. Não é isso eu disse dentro de uma semana, duas ou um mês, para que eu, até lá, não votaremos contra, obviamente, mas continuamos a entender que existe aqui, enfim, alguma... que o departamento, ou que o setor... a divisão, melhor dito, de desporto, poderia fazer o enquadramento técnico desta área. Aliás, o doutor Eduardo, e estava com o Luís Liberato na cabeça, o doutor Eduardo Pereira foi para a Pamela de Desporto, mas daquilo que eu sei foi substituído na divisão de desporto. Não. Não foi? Não. Pronto, então se não foi, o lugar está em aberto, é isso? Está em aberto. Muito bem. Sim, senhor. Bem, Srs. Vereadores. Sim. Ficamos por aqui, Sr. Vereador Adilo. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com 2 abstenções. Então, Srs. Vereadores, terminamos as nossas propostas. Pergunto se há alguma intervenção que queiram fazer no período destinado à participação pública. Não havendo, terminamos a reunião. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima. Boa tarde. Ora bem.